Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui do nosso Colégio Santa Maria com os alunos do segundo ano do ensino médio. Pessoal, então nós estamos estudando a nossa unidade 1 sobre leitura, compreensão e interpretação textual. Nós estamos utilizando este texto de Olavo de Carvalho, cujo título é Educação ao Contrário. E nós já iniciamos a análise do texto, nós já vimos a maioria dos parágrafos, e o intuito deste vídeo, portanto, é apresentar a vocês o modo como nós realizamos esta tarefa, tá? Esse tipo de exercício. Então, qual é o nosso propósito? O propósito é o seguinte: nós lermos cada um dos parágrafos do texto com muita calma, analisando tudo aquilo que está sendo dito e identificarmos a ideia central de cada um dos parágrafos. Nós iniciamos com a leitura do parágrafo, lendo de uma maneira bastante atenta, procurando as palavras-chave que possam aparecer. As palavras-chave de um parágrafo, elas são as palavras principais, as palavras em torno das quais as outras ideias irão circular, certo? Então, por exemplo, nós temos um dos parágrafos aqui, e que nesse parágrafo nós identificamos que a palavra principal, a palavra-chave, é a palavra direito. E aí nós percebemos que todas as ideias que o autor vai desenvolver dentro daquele parágrafo giram em torno da ideia do direito. Ele vai desenvolver aquela palavra. E depois que nós identificamos aquilo que realmente o autor e somente o autor está dizendo, nós vamos então criar uma frase que resuma esta ideia. Bom, é muito simples. Eu vou mostrar para vocês então como que nós fazemos isso partindo do primeiro parágrafo do texto. Diz assim o autor: clicando no Google a palavra educação, seguida da expressão direito de todos, encontrei 671 mil referências. Só de artigos acadêmicos a respeito, 5.120. Educação inclusiva dá 262 mil respostas. Experimente clicar agora. Educar-se é dever de cada um. Nenhum resultado. Educar-se é dever de todos. Nenhum resultado. Educar-se é dever do cidadão. Nenhum resultado. Bom, pessoal, então aí nós acabamos de ler o primeiro parágrafo. Se você quiser ouvir novamente, volte o vídeo, escute a leitura de novo deste parágrafo. E aí nós começamos identificando o seguinte. Em primeiro lugar, o que o autor está dizendo? Eu quero saber o que ele está dizendo aí no texto. Eu não quero saber, por exemplo, qual que é a sua opinião sobre o que ele está dizendo. Eu não quero saber o que você acha. Você não pode acrescentar ideias novas àquilo que o autor está dizendo. Eu quero saber o que ele falou, ou seja, o que está no texto. Então, se nós formos fazer este exercício com o primeiro parágrafo, nós vamos perceber o seguinte, que tem uma palavra muito importante aqui neste parágrafo, que é a pesquisa. Pesquisa sobre educação, certo? Então, você vai colocar no seu caderno, que eu vou abrir o Word só para você dar uma olhadinha, você pode escrever lá, por exemplo, né? Deixa eu aumentar o número da letra aqui para facilitar. Pesquisa no Google. Não é isso que o autor faz? Ele faz uma pesquisa no Google. Então, a primeira ideia a gente tem aqui, ó, pesquisa no Google. Beleza. Vamos lá, depois... Se a gente voltar para o texto aqui, a gente vai ver que a pesquisa que ele faz, olha só, é sobre o que? Ó, clicando no Google a palavra educação. Concordam comigo que a palavra educação ela é central neste parágrafo aqui? Com certeza, né? O tempo inteiro ele está falando sobre educação. Então, a pesquisa que ele faz no Google é sobre educação. Beleza. Isso aqui, pessoal, é só um esqueminha para depois você poder criar sua frase, tá? Só estou tentando destrinchar aí o parágrafo para você ver como funciona. Beleza, aí o que ele fez? Ele escreveu lá, fez a pesquisa sobre educação e ele procurou a palavra educação relacionada a direito. Pode ver, direito de todos, né? Educação inclusiva, que é um direito das pessoas. Ou seja, tudo que tem a ver com direito à educação, ele encontrou, olha só, ele encontrou primeiro 671 mil referências, artigos acadêmicos 5.120, depois a educação inclusiva ele encontrou 262 mil respostas.
É muita coisa. Então, o que a gente pode concluir lendo até aqui? Nós concluímos que, até este ponto do parágrafo, o autor fez uma pesquisa no Google sobre educação e só encontrou respostas do Google para educação como um direito, certo? Olha quantas ele encontrou. Os números aqui, ó, que aparecem, eles só servem para reforçar a ideia de que tem muita gente falando sobre educação como direito. Ó. Pensem, 262 mil, 671 mil, é muita coisa. Então, vamos lá, voltar para o Word. Ele encontrou educação como direito. Sempre. Ou seja, sempre, né? Muitos resultados. Tá? Beleza. Depois ele continua com o parágrafo aqui, ó. Experimente clicar agora. Educar-se é dever de cada um. Olha a palavra-chave, dever. Educar-se é um dever. Nenhum resultado. Não achou nada sobre a questão de que educar-se é um dever das pessoas. Nenhum. Educar-se é dever de todos. Ou seja, se educar, buscar educação. Nenhum resultado. Depois, educar-se é dever do cidadão. Nenhum resultado. Ou seja, pessoal, nesta segunda parte do parágrafo aqui, ó, vou selecionar para você ver, ele não encontra a educação como um dever. Ele só encontra a educação como um direito. Aqui, ó, dever de se autoeducar, de buscar a educação, nenhum resultado. Então a gente volta aqui para o Word, escreve, né? Dever, nunca, nenhum resultado. Isso aqui é só para a gente pegar as ideias principais do parágrafo, tá? Vocês percebem que eu não preciso ficar escrevendo bonito, né? Aqui é um esquema só para você se lembrar, tá? Só para você se lembrar. Vamos lá. Agora, já entendemos o parágrafo, não é mesmo? Agora é a hora de nós escrevermos uma frase. Vou diminuir o tamanho da letra aqui. Como ficaria a nossa frase? Para resumir este parágrafo, ó. Primeiro a gente tem aqui que o autor fez uma pesquisa no Google sobre educação. A palavra direito aparece sempre, com muitos resultados. A palavra dever nunca aparece, não tem nenhum resultado. Então a gente pode resumir assim, ó. O autor faz uma pesquisa no Google sobre educação. Dois pontos. Como direito, muitos resultados. Como dever, nenhum resultado. Pronto. Tá pronto aqui, ó, o resumo. Tá vendo? Então a gente resumiu a ideia principal do autor nesta pequena frase. Deixa eu aumentar para você enxergar melhor aí, ó. Nesta frase aqui. A gente nem precisou, né, incluir aqui aqueles dados, os números, 671 mil, não precisou. Bastou a gente escrever aqui um resuminho, tá vendo, ó? A gente pegou a ideia central. Primeiro a gente fez este resumo aqui em cima e depois a gente fez a frase. Pronto, pessoal. Então posso até colocar aqui, ó, primeiro parágrafo, né? A ideia central é essa. O autor faz uma pesquisa no Google sobre educação. Como direito, muitos resultados. Como dever, nenhum resultado. Acabou. Aqui você encontrou o que ele disse. Agora, deixa eu aproveitar e colocar uma outra situação aqui. Suponhamos que o aluno, né, aquele que está lendo e tentando achar a ideia central do texto, ele escreva assim: eu acho que o autor quis dizer que... tarará, tarará. Ó, pessoal, aqui, neste caso, a coisa estaria errada. Ó. Eu acho. Tá vendo? Eu acho. Não, nesse caso, quando nós estamos fazendo o exercício de compreensão textual, nós não temos que achar nada. Nós temos que dizer o que o autor realmente disse. Não o que ele quis dizer, tá? O autor quis dizer. Não. É o que ele realmente disse. Então, eu tenho que trocar esse tipo de frase por isso, mais ou menos. Ó. O autor afirma que... Certo? O autor questiona alguma coisa. Se ele está questionando lá no texto alguma coisa, né? Ó,
No caso, olha como que a gente começou o nosso primeiro parágrafo. O autor faz uma pesquisa no Google e tarará, tarará. Vocês estão vendo? Ó, o autor faz uma pesquisa. Eu não estou deixando dúvida se ele fez pesquisa, se ele não fez. Não, ele fez uma pesquisa. Ó. O autor, pode ser, fez, né? O autor fez uma pesquisa no Google. Opa, faltou um N aqui. O autor fez uma pesquisa no Google e aí vai. Entendeu? Então, assim, nós temos, pessoal, 3 níveis de leitura, né? De exercícios com leitura. A gente pode fazer uma leitura, deixa eu escrever aqui, uma leitura que vai ter como base a compreensão textual, ou seja, entender o que o autor está falando, que é o que a gente está fazendo agora, certo? A gente só quer saber o que ele diz, eu não quero saber sua opinião, o que você acha, o que você pensa, não importa, a gente quer saber o que o autor pensa. O segundo nível é o de interpretação textual. Aí, nesse caso aqui de interpretação, eu já começo a misturar as minhas ideias com as ideias do autor, certo? Então, a partir do que o autor fala, eu interpreto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui deste mesmo parágrafo. Ó. Na compreensão, a gente chegou a esse resultado. O autor faz uma pesquisa no Google sobre educação. Como direito, muitos resultados, como dever, nenhum resultado. O que eu sou levado a pensar, a interpretar, ao ler o que o autor está me dizendo aqui? Eu, por exemplo, posso chegar à conclusão, interpretando, né, aí sim interpretando, de que ninguém está enxergando a educação como um dever. As pessoas só estão pensando na educação como um direito delas, certo? Então, por isso que ele não encontra resultado. Ninguém está pensando que a educação é um dever, que as pessoas têm que buscar por conta própria. Entendeu? Isso que eu estou falando já é interpretação. Porque essa coisa de ninguém está pensando, já sou eu que estou dizendo. O autor não fala isso, ninguém está pensando. É isso que eu começo a concluir a partir do que ele falou. Entendeu? Então aí é a interpretação. E o terceiro nível seria o da opinião. Que é quando você, então, depois de compreender o que o autor falou, interpretar, você dá a sua opinião, ou seja, você concorda, discorda, concorda parcialmente, entendeu? Então, é assim, são 3 níveis, a gente não pode misturar os 3 níveis. A gente pode até colocar aqui cada um de uma cor, né? Para mostrar que são 3 níveis diferentes, certo? Compreensão, interpretação e opinião. Aqui, até dei um exemplo para os alunos na sala, durante a aula. Deixa eu dar um exemplo aqui, o mesmo exemplo. Suponhamos que eu tenha escrito a seguinte frase. Hoje... Opa, deixa eu colocar preto aqui, né? Vamos lá. Hoje a praia não estava muito boa, pois o calor era muito forte, tá? Digamos que eu estou dizendo isso aqui, sou eu agora, Rafael, falando essa frase. Hoje a praia não estava muito boa, pois o calor era muito forte. Aí eu falo assim, agora vocês vão fazer um exercício de compreensão textual. Então eu quero que vocês entendam o que eu falei e façam um resumo, né? Ou seja, criem uma frasezinha para dizer o que eu estou dizendo, qual que é a ideia central aqui. Aí alguém poderia dizer assim, por exemplo, né? O aluno vai escrever assim, eu acho que Rafael não gosta de praia. Aí o outro vai escrever, Rafael acha a praia uma coisa chata. Né? Outro vai escrever, Rafael não gosta de calor. Rafael foge da praia. Outro vai dizer assim, na minha opinião, Rafael queria que estivesse mais frio, pois o calor incomoda a sua pele. Estou dando vários exemplos quaisquer aqui, tá certo? Então, olha só. Imagine, pessoal, vamos dar uma olhada em cada uma dessas frases, né?
Eu disse isso aqui, ó, hoje a praia não estava muito boa, pois o calor era muito forte. Aí eu pergunto, qual que é a ideia central? O que o autor está dizendo? Aí alguém diz, eu acho que Rafael não gosta de praia. Isso aqui, pessoal, já é interpretação. Só porque eu achei que estava muito calor, o que a pessoa vai dizer? Que eu não gosto de praia. Certo? Rafael não deve gostar de praia, porque ele reclamou. Só que não é isso que o Rafael está dizendo. Não é mesmo? Quantas vezes a gente briga em casa com as pessoas porque a gente entende outra coisa que as pessoas falaram, né? A pessoa falou uma coisa e a gente interpretou outra. Ou às vezes a gente falou uma coisa e a pessoa interpretou outra também. E aí a gente fica brigando porque ninguém para compreender o que o outro disse, certo? Às vezes a pessoa só quer que a gente entenda o que saiu da boca dela, o que ela falou, e não o que ela quis dizer, possivelmente, talvez, quem sabe. Entendeu? Depois, Rafael acha praia uma coisa chata. Não, não é isso que o Rafael falou. Isso aqui já é interpretação também. Rafael não gosta de calor. Olha, não é porque eu falei que estava calor na praia que eu não gosto de calor. Talvez eu goste de calor, mas não um calor muito forte como estava na praia. Então isso aqui já é coisa da nossa cabeça também. Interpretação. Rafael foge da praia. Não fuge da praia, né? Só estou comentando que hoje não estava boa porque o calor estava muito forte. Aí o outro vai dizer, na minha opinião, Rafael queria que estivesse mais frio, pois o calor incomoda a sua pele. Olha, eu não falei que eu queria que tivesse mais frio e nem falei que o calor incomoda a minha pele. Isso é tudo coisa da cabeça de quem leu. O que eu falei? Como eu poderia resumir? Hoje a praia não estava muito boa, pois o calor era muito forte. Eu poderia dizer, o autor disse que a praia, não estava boa, boa por causa do forte calor. Eu só disse isso aqui, eu praticamente repeti o que está lá em cima, né? Hoje a praia não estava muito boa, pois o calor era muito forte. Ó. O autor disse que a praia não estava boa por causa do forte calor. Isso seria um resumo, né? Então, assim, é claro que eu estou fazendo aqui na hora, né? Uma frase totalmente solta, não é um parágrafo, né? É só uma frasezinha que é até difícil da gente resumir. Mas, basicamente, ó, aqui sim está o que realmente eu falei. O que o autor disse. Deu para entender? Então, pessoal, esse tipo de atividade que a gente está fazendo aqui com o texto deve ser repetido nos outros parágrafos. Então, eu quero que vocês façam a mesma coisa com o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto parágrafos, tentando entender o que o autor está dizendo e não aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que a gente acha. Né? Tem aluno que às vezes coloca o poder público no meio. Não, porque os governantes não estão dando atenção para não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que nós devíamos lutar pelos nossos direitos. Tem gente que começa colocando um monte de coisa que não está no texto. Quando você escrever sua frase, pergunte a si mesmo, isso está no texto? Se não tiver, dá uma olhadinha. Se não tiver, é melhor tirar, tá bom? Então, galera, é isso aí. Esse é o nosso exercício, tá? Então, aqueles que perderam a aula, agora já sabem como fazer. Depois que nós tivermos analisado o texto inteiro, porque eu estou analisando aos pouquinhos com cada sala, a gente vai, então, eu vou disponibilizar para vocês o modelinho, tá, de resumo de cada parágrafo desse texto aqui, para vocês terem uma noção exata, né, e terem como estudar depois. Tudo bem? Galera, é isso aí. Eu desejo a vocês aí bons estudos. Espero que vocês estejam firmes nesta caminhada e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Um forte abraço e até mais.